como vocês estão? Meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. No primeiro episódio da saga Tinkerbell, a gente passou pelo primeiro filme reconhecendo quem que era Tinkerbell, ela tendo aquela aventura no mundo das fadas, reconhecendo o talento dela e se aceitando. No segundo filme, passando pelo tesouro da Terra do Nunca, onde ela foi atrás do espelho mágico para criar o cajado, para ter a Pedra da Lua outra vez, para poder criar mais pozinho mágico. Passamos por primavera, por outono e agora é a hora do verão, onde ela vai diretamente pro continente. Então deixa o seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos e desce aqui na descrição que vai estar meu Instagram. Me segue lá, vai ser demais. Bora começar. O filme já começa com as fadas lá no continente preparando as coisas pro verão. Mas por que elas já estão no verão, você me pergunta? Por que já estão no continente? Elas não preparam as coisas lá na Terra do Nunca e depois vão pro continente? Acontece que durante o verão elas têm meio que um acampamento lá no continente para poder preparar as coisas durante o verão, enquanto as coisas vão acontecendo. Então nisso já tá todas as fadas lá. E você vê como que Tinkerbell já mudou bastante as coisas, porque agora tem artesãos lá. Antes as artesãs não iam para lá, mas agora tem um monte de artesãos lá, tá? O Clank, tem o Bubbles, a Tinkerbell também são as únicas artesãs que a gente conhece. Ah, e tem também a fada Mary, que aparece de vez em quando e é outra artesã que a gente conhece. E a gente já vê que a Tinkerbell, ela já fez um monte de máquinas lá pro pessoal, que ajudou bastante nas fadas dos animais, fadas da luz, e ela vai passando lá em algumas fadas perguntando: ah, esse negócio que eu fiz aqui te ajudou? Eu falo: ah, ajudou bastante, Tinkerbell, valeu. E esse aqui ajudou? Valeu bastante, Tinkerbell, você é demais, valeu. E eu tô falando que a Tinkerbell, ela é a melhor artesã que tem. Eu falo isso desde o primeiro vídeo de Tinkerbell, desde o segundo, e só vai continuar melhorando isso aqui até chegar no livro Hadas Reluzentes, que a gente já pode ver o verdadeiro potencial das fadas artesãs. Então, continuando isso aqui, tem o Terrence ali no meio, tem o Tocha ali no meio com a Tinkerbell. O Terrence tá mandando pozinho mágico para outros acampamentos de fada que estão espalhados aí pelo continente, e de repente chega um carro lá numa estrada, aparecem dois humanos, um pai e uma filha, e as fadas já se escondem, porque para elas os humanos são perigosos. Mas a Tinkerbell, sendo curiosa do jeito que ela é, ela vai até esse carro porque ela ficou fascinada com esse negócio, com essa carruagem, que é assim que as fadas chamam, porque elas não reconhecem a tecnologia mecânica, esse negócio de tecnologia avançada. Então a Tinkerbell já vai atrás desse carro para ver como que ele funciona, e logo atrás dela vai a Vidya querendo já cuidar da Tinkerbell, porque a Vidya lá no primeiro filme ela era uma babaca com a Tinkerbell, e aqui ela já tá indo por conta própria para poder cuidar da Tinkerbell, para poder ajudar ela, mas do jeito dela, é claro. Tinkerbell, o que está fazendo aqui? Então a Tinkerbell já vai ver como que funciona esse carro. Quando elas chegam lá, ela começa a ver todos os mecânicos do carro falando: eu acho que isso aqui conecta naquilo, isso aqui conecta naquilo, isso liga aquilo e faz aquela coisa girar. E ela já vai entendendo, botando o cérebro dela em ação, enquanto a Vidya vai vendo pra Tinkerbell: Tinkerbell, é melhor a gente sair daqui, é perigoso ficar aqui perto dos humanos, os humanos são perigosos. Enquanto isso, tem um pai e uma filha, tem um pai que eu esqueci o nome, e tem a Lizzie, que é a filha dele. A Lizzie, ela é apaixonada por fadas, e ela construiu uma casinha para as fadas e deixou encostada numa árvore e deixou uma trilha de botões para as fadas. Então, quando a Tinkerbell e a Vidya estão voltando pro acampamento das fadas, a Tinkerbell acaba vendo essa trilha de botões e já vai pegando um de cada vez. Ah, que legal! E vai pegando um de cada vez, indo atrás dele na fileira. Até que ela chega lá na casinha da Lizzie que ela tinha construído, e estava escrito: fadas são bem-vindas. E a Tinkerbell já fica fascinada com aquilo e começa a mexer em tudo na casinha. Ela entra lá dentro, e a Vidya, sendo consciente do jeito que ela é, ela já fala pra Tinkerbell: Tinkerbell, vamos embora daqui logo, é perigoso ficar aqui. Então, pra dar uma lição no Tinkerbell, ela já manda uma rajada de vento na porta e faz a porta fechar. Mas o que ela não esperava é que tava chegando uma Lizzie lá longe, que ela tinha ido buscar um negócio pra colocar pras fadas. Enquanto ela está se aproximando, a Vidya tenta desesperadamente abrir a porta, só que a porta não tava abrindo, a porta tava emperrada e a Tinkerbell tava presa lá dentro. Até que não tinha mais tempo pra Vidya ajudar a Tinkerbell, ela vai embora, mas fica encarando, fica olhando, fica cuidando da Tinkerbell. E nisso, quando a Lizzie chega lá na casinha, ela já percebe que tem uma fada lá dentro e vai correndo pra casa contar pro pai dela que ela tinha pegado a casinha e foi levando pra mostrar pro pai. E a Vidya foi seguindo ela pra poder encontrar a Tinkerbell, pra tentar libertar ela. Então, quando a Lizzie chega na casa dela e vai mostrar pro pai, eles tinham um pouco mais cedo, eles tinham encontrado uma borboleta. Essa borboleta que tinha sido pintada pelas fadas, mas acabou que teve uma coisa
que interrompeu elas e fez a pintura ficar imperfeita, incompleta. E o pai da Lísia capturou essa borboleta, porque ele estuda essas borboletas, ele é meio que biólogo de insetos, biólogo da vida. E então ele tem todo um livro de pesquisa lá, um monte de quadros na parede com borboletas mortas que ele matou, que ele usou para pesquisa. E ele ia fazer o mesmo com aquela borboleta. E quando a Lizzie percebe aquilo, ela já desiste de mostrar a fada pro pai dela. Enquanto isso, a Vidya tava lá fora só olhando tudo e ficou assustada com aqueles negócios lá que ela tinha visto de borboleta empenhada, borboleta morta, borboleta pendurada nos quadros. Enquanto isso, a Lizzie foi levando a Tinkerbell lá pro quarto dela e queria conversar com ela, falando que ela não era uma ameaça pra Tinkerbell, que ela adora fadas. Mas até que em certo momento chega um gato lá no quarto e vai perseguindo a Tinkerbell, e a Lizzie já rapidamente já esconde a Tinkerbell dentro de uma gaiola. Então a Vidya, percebendo que não tinha mais o que fazer ali com a Tinkerbell, não tinha como ajudar ela sozinha, ela já vai voando de volta pro acampamento das fadas. Mas acontece que no meio do caminho começa a chover e vai chover, e você vê como que a chuva é perigosa para as fadas, porque só uma gota acerta a Vidya, ela já cai no chão espontaneamente, porque as asas das fadas não podem molhar. Elas são pequenas ainda, que nem uma formiga levar uma gota de chuva bem na cabeça. Ela isso aqui já é mortal para elas. Então ela chega até o acampamento das fadas e já fala que a Tinkerbell foi sequestrada. E assim, Cranky e Bubbles já bolam um plano para eles irem no meio da chuva lá para resgatar a Tinkerbell. Eles vão construir um barco. E eles conseguem construir um barco. Eles mostram que a Tinkerbell foi uma ótima influência para eles, que ajudou eles a construir, que meio que ensinou eles a elaborar mais o cérebro deles para poder construir coisas melhores, coisas mais desenvolvidas. E assim, eles constroem esse barco e já vão no resgate da Tinkerbell. Bom, é agora. Enquanto isso, lá na casa da Lizzie, a Tinkerbell tava tentando se libertar da gaiola, tentando usar os dons dela de atriz, mostrando que ela não era burra. Mas acontece que a gaiola tava com defeito, tinha saído um negócio lá que a Tinkerbell não tava conseguindo mexer. Até que volta a Lizzie, tinha deixado o gato lá fora e já libera a Tinkerbell, querendo conversar com ela. Mas a Tinkerbell tava assustada demais, ela nunca viu um humano tão de perto, ela tinha bastante medo dos humanos, ela viu o que podia acontecer e agora tava completamente assustada com isso. Mas de repente a Lizzie começa a conquistar a Tinkerbell. Ela mostra todos os negócios de stand assim que ela tem lá no quarto dela, uma estante, uma mesinha cheia de coisas de fadas, que ela faz desenhos de fadas, ela tem estatuetinhas de fadas, ela é aficionada por fadas. Então a Tinkerbell já vai se afeiçoando à menina e ela já se apresenta pra ela. Mas eu não sei como aqui, que quando a Lizzie pergunta o nome da Tinkerbell, a Tinkerbell já vai tentando explicar qual que é o nome dela. Então ela pega no sino e mostra assim, tintim, aí de repente a Lizzie consegue entender o que a Tinkerbell tava falando a partir dos gestos dela. Eu, se fosse eu não teria entendido nada, eu ficaria o tempo todo sino, Belém, tic-tac, e ficaria assim o tempo todo lá. Eu nunca descobri o nome daquela fada, mas a Lizzie conseguiu porque ela é uma garota inteligente. Tink... Blaine? Tink... Blaine? Tinkerbell! E é então que chega o pai da Lizzie no quarto. A Tinkerbell já se esconde. Ele chegou com um monte de livros lá. Um desses livros ele deu pra Lizzie, pra ela poder anotar as coisas que ela sabia. Meio que um livro de pesquisa. E ela perguntou se podia fazer pesquisa sobre fadas. Mas acontece que ele é totalmente descrente sobre as fadas. Ele só quer coisas que ele considera real. Porque parece que ele nunca viu uma fada na vida e nunca sequer acreditou em fadas. Até porque a filha dele meio que é bem viajada. Mas ela não tá errada. Até porque fadas existem de verdade aqui. O que é difícil de acreditar. Então, depois que o pai dela sai, a Tinkerbell já começa a contar um monte de coisas sobre as fadas pra ela. Não sei como que ela foi fazendo tudo daquele jeito que ela contou o nome dela pra Lizzie. Foi fazendo com gestos, assim, explicando. Até que eu percebi que a Tinkerbell, ela sabia escrever, ela sabia ler o que os humanos escreviam. Então por que ela só não escreveu as informações pra poder falar com a Lizzie em vez de ficar fazendo mímica? Mas assim foi sendo feito. A Tinkerbell foi explicando tudo pra ela sobre como as fadas nascem, sobre os talentos das fadas, sobre como as fadas voam, sobre um monte de coisa sobre as fadas. E enquanto isso, lá fora estavam os amigos da Tinkerbell tentando chegar até a Tinkerbell no barco deles. Eles estavam passando por um rio lá, até que de repente eles chegam numa cachoeira. Aí tem a fada d'água lá, que é a Silvermist. Ela faz um caminho de água e todo mundo cai na grama, o barco é destruído e eles vão ter que ir a pé.
E assim eles vão indo a pé e vão conversando sobre como que a Tinkerbell foi sequestrada, que a Tinkerbell não é tão desastrada assim, até que a Vidia se sente muito culpada por isso e conta que foi culpa dela, a Tinkerbell, ter sido pega. A Tinkerbell ficou presa por minha culpa. Mas então todo mundo perdoa a Vidia, todo mundo junta a mão e fala não sei o que, e muito pozinho mágico. E ela já vira uma grande amiga do grupo deles, enquanto tô indo atrás da Tinkerbell. Até que em certo momento elas ficam presas assim no meio de uma estrada lá, no meio de uma trilha lá, porque tava muito alagado e elas estavam afundando na lama. Então enquanto isso tava chegando com a aula de longe, o Clank e o Bubbles tinham ido buscar um dispositivo de resgate que eles tinham falado sobre antes. Enquanto isso as outras fadas estavam lá tentando socorrer a Vidia. Enquanto estava indo esse carro, ele ia esmagar as fadas. E graças a Deus tinha a fada da luz lá no meio, que coloca a mãozinha na luz e reflete lá no vidro do carro. E o cara já fica totalmente desnorteado e sai pra ver o que tinha acontecido, quase pisando em cima das fadas. Mas aí graças a Deus que as fadas são inteligentes também, elas já pegam no cardaço que ele tinha lá, já dão umas para as outras e vão aproveitar esse impulso que ele tem, essa força que ele tem no pé, para poder libertar a Vidia. E assim quando ele levanta o pé, as fadas estavam todas segurando aquele cadarço, e assim elas conseguem sair, e só depois chega o Clank e o Bubbles. Trouxemos o mecanismo de resgate. Então lá na casa da Lizzie, já tinha terminado todo o livro dela, ela fez um negócio incrível, ela desenhou um monte de coisa no caderno dela, foi uma baita pesquisa que ela fez com a Tinkerbell, até porque ela pegou da verdadeira fonte real, não tem uma fonte mais verdadeira do que você pegar de quem realmente viveu aquilo tudo. Então tava tudo lá, a Tinkerbell até mostrou o desenho das amigas dela, e dá pra ver que ela não reconhece a Vidia como amiga. Eu estou louca pra mostrar ao papai. Tinkerbell? Mas é aí que a Tinkerbell fica com saudade das amigas dela. Ela percebe que tava com saudade do refúgio das fadas, com saudade das amigas dela, do acampamento. Então a Lizzie deixa a Tinkerbell ir embora. Ela percebe que tá chovendo e já dá um jeito da Tinkerbell ir embora. A Tinkerbell pega um pincel lá e a Lizzie pega um chapeuzinho que ela tinha feito de barco lá e coloca em cima como se fosse um guarda-chuva pra Tinkerbell. Enquanto a Tinkerbell tava indo embora, ela quer ver o que aconteceu, se a Lizzie ia mostrar aquele livro que ela tinha feito pro pai dela. Então quando ela vai ver, a Lizzie vai lá embaixo mostrar o livro pro pai, mas o pai tava pouco dane-se pra ela, não tava nem dando atenção porque tava com muita goteira lá, tava molhando os trabalhos de pesquisa dele, e a Tinkerbell tinha que dar um jeito nisso, ela tinha percebido. E quando é que o senhor vai poder olhar? Ai, eu não sei. Então ela volta, a Lizzie tava chorando na cama dela, tava sem saber o que fazer com o pai dela, tava totalmente, não sei como que falar isso, esqueci aquela palavra, tava totalmente carente de atenção, ela queria a atenção do pai dela, queria que o pai desse atenção pra ela, mas tinha a Tinkerbell ali no meio. Então a Tinkerbell decide fazer alguma coisa a respeito de tudo isso, então ela já vai consertar todas as goteiras. Nisso ela vai lá em cima, começa a mexer em tudo, mostra todo o talento de artesã dela, pega uma bota, coloca em cima, pega uma mangueira, corta ela, conecta os negócios lá pra água cair, e ela consegue resolver a situação das goteiras. Não tem mais goteira nenhuma na casa, e o pai da Lizzie até pergunta como que isso foi acontecer. Então ela já percebe que foi a Tinkerbell, porque ela já conhece a Tinkerbell, sabendo que a Tinkerbell é inteligente pra um caramba. Foi por isso que você consertou as goteiras. A Lizzie até fala pra ele que talvez possa ter sido uma fada, mas ele não acredita e sai do quarto. E aí que a Tinkerbell decide mostrar um pouco de como é ser uma fada pra Lizzie, porque ela tinha comentado que ela queria ser uma fada como a Tinkerbell. E a Tinkerbell já espalha um monte de pozinho mágico por cima da Lizzie, e a Lizzie já começa a voar, a Tinkerbell vai ensinando ela como fazer isso, e tava fazendo o maior barulho lá em cima. Enquanto isso, lá fora da casa, tava os amigos da Tinkerbell e já tinham encontrado a casa e já tinham conseguido entrar, mas tinha um problema, tinha a porcaria daquele gato que tava indo atrás das fadas. Então elas começam a fazer todo um parkour lá em cima de xícaras, o gato vai seguindo elas. Então a Vidia vai atrás da Tinkerbell sozinha, subindo as escadas, enquanto o pai da Lizzie foi ver o barulho que estava acontecendo lá em cima. E nisso ficou as outras fadas lá embaixo cuidando do gato, porque dava pra ver que nem a fada dos animais conseguia controlar aquela besta enjaulada que é a porcaria do gato.
Enquanto isso, a Lizzie tava lá em cima com a Tinkerbell. E quando o pai dela chega, a Tinkerbell já começa a bater na Lizzie pra ela descer pra baixo, tentando empurrar ela pra baixo, mas não tava adiantando muito. Até que finalmente ela conseguiu, o pai dela nem viu a Lizzie voando. E ele já começa a ver tudo o que tinha acontecido naquele quarto. Ele olha lá pra cima, vê as pegadas no teto, vê tudo caído aqui. Ele tava decepcionado com a Lizzie, porque ele achou que ela tava fazendo birra por ele não ter dado atenção, por ela ser muito crente em fadas e isso não ser real. Então nisso a Tinkerbell, ela já fica surtada com isso. Ele tinha visto aquele livro que ela tinha feito e falou: Liz, era pra você preencher isso aqui com fatos reais, não porcarias de imaginação. E ele já começa a recolher todas as coisas de fadas que a Lizzie tinha. E nisso a Tinkerbell já surta com ele. Ela sai da casinha que ela tinha se escondido e começa a gritar na cara dele, fica porque não dava pra entender o que ela tava falando. Provavelmente ela tava falando algum negócio muito ofensivo pra ele. E vou recolher toda a terra que está na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta. Com o dinheiro da gorjeta advogada, Dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. E assim, ele fica chocado, ele viu que fadas são reais de verdade. Então ele já fica olhando ela, já fica totalmente igual, incrédulo com isso. Mas quando a Vidya chega, ela percebe que ele tava colocando a mão num potinho que tava aqui no chão e já tava preparando pra capturar a Tinkerbell. E a Vidya, no maior sacrifício, já vai voando em alta velocidade pra poder salvar a Tinkerbell. E no último segundo empurra ela e a Vidya acaba sendo pega pelo pote. E o pai da Lizzie já sai disparado, porque ele tinha que apresentar alguma coisa lá no negócio lá. Ai tia, mais um detalhe que eu esqueci aqui. A Tinkerbell, enquanto ela estava arrumando as goteiras, ela acabou libertando a borboleta que ele tinha pego lá no começo. E foi isso aí, ele achou que tinha sido a Lizzie. Mas continuando, ele estava levando a Vidya para o museu, que era onde ele ia apresentar essa borboleta com uma pesquisa. Então aqui tem uma fada aqui, é praticamente uma mina de ouro para ele. Ele tava crente que era isso. Então ele sai da casa com a Vidya lá na latinha, vai no carro dele para Londres, e a Lizzie já fica se culpando, falando que foi por culpa dela que a amiga da Tinkerbell foi pega. Mas nisso, quando as duas estão lá embaixo, ela já vem o resto das outras fadas lá que estavam em cima do gato, já super amigas dele. Então a Tinkerbell já fala que a gente não vai conseguir voar na chuva, mas a gente tem um jeito de voar ainda. Então todas as fadas já espalham todo o pozinho mágico por cima da Lizzie, entram nos bolsos dela, e a Lizzie já vai voando direto pra Londres. E é uma cena linda, cara. Eu amo toda essa interação da Lizzie com a Tinkerbell. É um negócio bonito de se ver, é um negócio agradável, a trilha sonora é legal. Eu acho que é até o meu filme favorito até agora. Até porque o meu filme favorito de verdade em toda a saga da Tinkerbell é o próximo filme, O Segredo das Fadas. Então, continuando, a Lizzie vai voando, ela passa por cima das nuvens e tá um sol lá, um pôr do sol incrível, super bonito, até que ela finalmente chega em Londres. Mas ela não ia conseguir alcançar o pai dela que tava lá no carro, então a Tinkerbell já vai voando até o carro, colocando todo o conhecimento que ela tinha posto lá no começo. Ela percebe o que ligava o carro e já desconecta, o carro dá um pau lá, e o pai da Lizzie pega o pote que tava a Vidya e vai correndo com ela até o museu. Mas acontece que ele não consegue entrar porque a Lizzie tinha conseguido chegar a tempo e conseguiu convencer ele de não fazer aquilo, de não entregar uma fada, porque esse é um negócio muito cruel, você matar uma fada só pra deixar ela exposta, deixar ela empanada, ou empalhada, deixar ela empalhada. Eu não compreendo. Não precisa compreender. E assim ela consegue convencer ele, aí as fadas já colocam um pozinho mágico nele e ela já vai ensinando o pai a voar. Eles vão lá no Big Ben lá, ele mexe nos ponteiros, faz o relógio bater o sino lá e já fica tudo resolvido entre pai e filha. Ele já dá mais atenção pra ela, não dá mais tanta atenção assim pro trabalho, não fica hiper focado, ele fica mais focado na filha agora. E já acorda pra uma cena final dele com a filha lendo o livro que ela tinha feito sobre fadas e os dois se dando muito bem. O Terence falando com a Tinkerbell, falando que ela tinha encontrado alguma coisa pra consertar, e assim o filme se encerra. Eu não tenho muito o que falar desse filme aqui, ele é muito bom, eu gostei bastante de ver ele. Eu não peguei muitos detalhes assim, de bilheteria, porque eu queria falar assim só por mim mesmo, sem ter muito roteiro, mas é um filme muito bom, eu gostei dele, a história dele é legal, é confortável, é legal ver a interação da Lizzie com a Tinkerbell, é legal ver que a Vidya agora tá querendo ser mais amiga da Tinkerbell, do jeito dela, é claro, e agora com as outras fadas já considerando a Vidya uma amiga mais do grupo mesmo. Então é isso, o que você achou disso aqui? Você gostou? Você já gostou desse filme de Tinkerbell 3, O Resgate das Fadas? Eu gostei bastante, pra mim é um nota 7 bem legalzinho. Então é isso, se você gostou, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve, comenta e compartilha com os amigos, me segue no Instagram e valeu!